Muito boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horário você vai estar vendo esse vídeo. Eu sou o Victor e no vídeo de hoje, polêmica, hein? Nós vamos falar sobre o fato do Cristiano Ronaldo, sim, o Cristiano Ronaldo, robozão, CR7, mente fria, na verdade, não ter mentalidade. É um assunto muito complicado, muito complexo e você, fã do Cristiano Ronaldo, calma aí. Fica calmo. Antes, assiste o vídeo, ok? Assiste o vídeo, eu tô aqui com a camisa do Real, então assiste o vídeo aí, fica calmo. Uma máquina, uma besta enjaulada de ser dedicado dentro e fora de campo, de ser ambicioso. Eu adoro isso. Sensacional e levo isso pra minha vida. Só que aqui nós viemos criticar o outro lado do Cristiano. Aquela mentalidade que você não deve se inspirar do Cristiano. Então, temos que saber separar as coisas. O Cristiano, mentalidade que todo mundo conhece, a mentalidade de Cristiano Ronaldo que todo mundo conhece, ótimo. Você deve levar para sua vida. Mas esse lado que nós vamos ver hoje, do Cristiano Ronaldo infantil, que não sabe ouvir críticas e que muitas vezes se deixa abalar por qualquer coisinha, e existe, eu não estou inventando, existe, a gente vai ver hoje nos casos de agora, que existe, isso aqui você não deve se inspirar. Então já deixe seu like, se inscreva no canal, minha rede social vai estar aparecendo aqui na descrição. Tô voltando mais uma vez aqui pro canal, fiquei um tempinho parado porque eu estava enfrentando alguns problemas aqui, mas eu voltei agora e, bom, vamos tentar aqui 2 vídeos por semana, vamos vendo direitinho aqui como é que vai ficar as coisas. Comente aqui embaixo sobre o que você achou do vídeo, se você discorda ou concorda comigo, sempre respeitando a minha opinião. Isso aqui só é opinião, cara, relaxa, ok? Respeitando a minha opinião e a opinião dos outros. Então comente aqui embaixo aqui, cara. Eu vou ficar muito feliz de ter você aqui na minha comunidade. Mesmo se você discordar ou concordar comigo, se você concorda com o vídeo, deixa o like aí. Se você discorda, comente aqui embaixo por quê. Vamos debater, rapaziada. E vamos embora pro vídeo. Recusa a entrar em campo em 2022. Tudo começou em uma noite, em outubro de 2022, durante uma vitória do United sobre o Tottenham no Old Trafford. As câmeras do estádio flagraram Cristiano Ronaldo caminhando em direção ao túnel do vestiário antes do apito final. O motivo? Bom, o técnico Ten Hag pediu para que Ronaldo começasse a aquecer, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Cristiano não gostou e se sentiu desrespeitado, e isso gerou a atitude dele deixar o campo antes do apito final. Posteriormente, Cristiano deu diversas declarações polêmicas sobre o acontecido, como, abre aspas, não me sinto respeitado por ele. Ou então, abre aspas, um treinador não pode me colocar faltando 3 minutos para acabar o jogo. Não sou esse tipo de jogador. Fecha aspas. O episódio se tornou um dos motivos pelo qual o Cristiano decidiu deixar o clube inglês. E é um episódio polêmico e cada um pode ter a sua opinião. Mas você se recusar a entrar porque um treinador decidiu não te colocar anteriormente no jogo, na minha opinião, é uma atitude muito egoísta por parte do jogador. Pode ter diversos motivos pelo qual o treinador decidiu não te colocar anteriormente. Pode ser por questões físicas, porque você não estava rendendo, enfim. E sabemos que com o Cristiano Ronaldo, as regras para os jogadores comuns não devem ser aplicadas, né? Porque ele é o Cristiano Ronaldo. Mas será mesmo que o melhor caminho era ele ir embora do campo antes mesmo do final da partida? Pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2006 entre Inglaterra e Portugal. Rooney, o ídolo e jogador do Manchester United na época, nesse jogo vivia diversos embates físicos com o zagueiro português Ricardo Carvalho. Embates esses que constantemente tinham a intervenção do Cristiano Ronaldo, jovem, que era companheiro de clube do Rooney e que estava ali defendendo sua seleção, e do árbitro Horácio. E isso culminou até que em um determinado momento, por conta de um suposto pisão no zagueiro, Ricardo, o Rooney foi expulso. Foi expulso direto com um cartão vermelho. Mas nem é aí que está a polêmica de fato, né? A polêmica de fato está quando as câmeras do estádio flagraram o Cristiano Ronaldo olhando para o banco de reservas e dando uma piscadinha, no mínimo de deboche, por toda a situação. E o que gerou mais polêmica foi que tudo foi em cima de um companheiro de time, o Rooney. E, bom,
isso gerou uma polêmica enorme e gerou um clima que levou o Cristiano a dar algumas declarações bem questionáveis, no mínimo. Abre aspas, não vou ficar no United. Não posso ficar depois do que aconteceu. Em algum dia terei o meu futuro decidido e quero ir para o Real Madrid. Fecha aspas. E também, abre aspas, todos sabem que o meu sonho é jogar na Espanha. Fecha aspas. Pois é, meus amigos, então os dois se juntavam novamente com o tempo e deixavam esse acontecimento de lado e se juntavam para depois vencer a Champions. É doideira, tem doideiras que só acontece no futebol. O Cristiano deu aquelas declarações polêmicas para depois continuar no United, além de continuar no United, ao lado do Rooney e depois ganhar a Champions. Então, aqui a gente tem essa questão do Cristiano. Aqui não dá para cobrar tanto do Cristiano. Eu vou defender ele um pouco. Não dá para cobrar tanto do Cristiano, porque a piscadinha ali, sinceramente eu não sei o que aconteceu ali, né, nos bastidores de fato. Mas dá pra ver, pode ser uma possível cavada, expulsão pro Rooney, enfim. Mas não vamos nem comentar tanto sobre isso, mas sim sobre as declarações polêmicas que ele deu depois, né? Dizendo que queria ir pro Real Madrid, dizendo que o sonho dele sempre foi jogar na Espanha. Então, a questão é bem simples. É um jovem, ele era jovem ainda, então é o CR17 ainda, e eu acho que a gente não pode querer tratar como o Cristiano Ronaldo atual. É um Cristiano Ronaldo jovem, deu declarações polêmicas ali, e eu bato palmas para a atitude dele de decidir continuar no Manchester United e mais tarde ser campeão da Champions. Aqui ele pediu desculpa através das atitudes, né? Trouxe a Champions pro time dele. Então aqui eu vou bater palmas pro Cristiano, mas é um fato que ele perdeu a cabeça ali, assim como ele perdeu a cabeça tantas vezes depois, né? Com coisas tão pequenas. Bom, já na internet, Cristiano Ronaldo também se mostrou ser um jogador que, nesse sentido, não tem mentalidade. Muito disso por conta de declarações que ele mesmo se propõe a participar, sem a menor necessidade. Enfim, você pode esperar isso de um atleta amador e até mesmo profissional, mas que joga em ligas menos badaladas, como por exemplo aqui no Brasil. A gente pode ter jogadores respondendo críticas, curtindo posts, se envolvendo em polêmicas, mas você não vai esperar isso de um craque de nível mundial. Mas infelizmente o Cristiano, ele é esse tipo de pessoa, ele parece que não sabe gerir o que chega até ele e ele deixa se afetar por conta de comentários na internet. E a gente vai ver alguns desses aqui também, né? O Neymar também é um pouco assim, né? Um pouco não, bastante até, né? Se envolve em diversas discussões. E o Cristiano não é tão diferente assim. Ele constantemente está curtindo posts que critiquem o Messi, que falem bem dele, né? E, na verdade, curtir posts que falem bem dele não tem o menor problema. O problema começa a surgir quando ele curte posts, declarações que diminuem outros jogadores. Ou quando ele mesmo dá esse tipo de declaração que não tem a menor necessidade, né? A gente sabe o tamanho do atleta que é o Cristiano Ronaldo e quando ele faz esse tipo de coisa, na minha opinião, ele só diminui essa distância dele para os demais jogadores. Fica parecendo que ele é um jogador qualquer, e não é. Ele precisa entender que hater você vai ter em todo lugar. E que mesmo que você concorde com alguma coisa que um fã seu está falando, por exemplo, você tem que entender que você não é aquela pessoa. Que você tem um peso muito maior no que você curte, no que você fala, no que você comenta. E a gente vai ver alguns casos aqui onde o Cristiano não soube ter essa mentalidade. Bom, vamos começar falando do episódio em que ele comentou, abre aspas, factos em uma postagem de uma página de fãs que levantava os seus feitos e criticava duramente a bola de ouro vencida por Lionel Messi em 2021. De novo, eu não vejo problema nenhum em ele, por exemplo, curtir um post onde elogiam ele, onde falam bem dele. Não tem problema nenhum nisso. Mas o problema aqui está em ele ter que, sabe, curtir um post onde tem essa alfinetada ao Messi. Que em contrapartida você não vê o Messi se envolvendo nesse tipo de polêmica. E como eu disse anteriormente, eu prefiro bem mais o Cristiano Ronaldo que o Messi, justamente por conta dessa questão do posicionamento dele. Só que
para você ter a mentalidade do Cristiano Ronaldo, é necessário você separar o que é bom e o que é ruim. E, mais uma vez, nesse vídeo a gente está olhando a parte ruim. E esse é um bom exemplo. Ele se posiciona tanto que, quando não é para se posicionar, quando ele tem que entender que ficar aqui na minha e tudo mais, ele não fica. E é nesse caso aí, é um bom exemplo disso. Você não vai ver o Messi nesse tipo de situação. Não que eu saiba, pode acontecer de ter, mas que eu saiba, não. E infelizmente o Cristiano Ronaldo fica participando desse tipo de coisa. E aí, bom, acaba que, querendo ou não, já é uma superioridade do Messi. O Messi olha de cima e ele sabe filtrar esse tipo de coisa, ele não se envolve nesse tipo de coisa, enquanto o Cristiano tá lá tendo que curtir esses posts aí, como se ele tivesse que provar para si mesmo que ele é melhor que o Messi. Sendo que os dados podem falar por si só, em argumentos, eu não vou entrar nesse debate, mas em argumentos, em debates, esses próprios dados podem ser debatidos. E o Cristiano não precisa disso para, né, se igualar e superar o Messi. Mas infelizmente ele não tem essa mentalidade de saber a hora certa de se posicionar e de não se posicionar. Como nesse caso em que ele comentou factos numa postagem que diminuía a bola de ouro vencida pelo Messi. A gente vai falar mais de bola de ouro ainda nesse vídeo. Bom, eu falei que a gente ia falar de bola de ouro mais pra frente nesse vídeo, mas a gente já vai falar agora. Né? O Cristiano, ele usa muito as redes sociais para ironizar conquistas, principalmente sobre esse prêmio, cujo ele não foi campeão. E, querendo ou não, eu vou aproveitar para entrar nesse tópico agora. Querendo ou não, a gente sabe que o Cristiano Ronaldo, ele é levemente desfavorecido pelo sistema, tanto na questão da bola de ouro, quanto na questão também da própria FIFA, né? Teve aquele caso lá do presidente, não me recordo agora se é o presidente da La Liga ou o próprio presidente da FIFA, né? Enfim, não me recordo agora, peço perdão, realmente está tarde agora, então eu estou com um pouco de sono, mas eu vou estar colocando aí na tela que ele disse que o Messi é um bom garoto, enquanto o Cristiano é um general. E depois tem até a provocação lá do Cristiano fazendo a comemoração, marchando. Enfim, muito legal. Isso sim é uma boa resposta, né? É algo para você absorver de fato que, às vezes, a melhor resposta para uma crítica não é você imediatamente responder e tudo, ainda mais em rede social. Claro que não. Às vezes a melhor resposta são nas atitudes que você toma, entendeu? Então, guarda para depois. Foi criticado, guarda para depois cala a boca da pessoa que te criticou, que trava a língua, que te criticou. E foi esse caso aí que eu achei um bom exemplo. Achei que o Cristiano Ronaldo foi punho cerrado ali. Mas infelizmente, nessa questão da bola de ouro, que na minha opinião, o Cristiano muitas vezes é sim desfavorecido perante ao Messi. Muitas pessoas podem citar, por exemplo, o caso do Modric, que ganhou em 2018. Eles falam, o que o Modric tem a ver? O Modric não tem culpa alguma. Só que a questão é a seguinte, né? Muitas vezes, quando um prêmio tem a opção de ser dado para outro jogador, ou então para o Messi, muito provavelmente ele vai ser dado para o Messi. Então a gente tem essa questão aí, muita gente fala aí do Neymar em 2015, que eu discordo, particularmente acho que o Messi mereceu ganhar, mas enfim. Agora, quando é entre outro jogador e o Cristiano, e esse jogador chega próximo do Cristiano, como a gente viu o Modric em 2018, parece que, né, eles vão puxar sardinha para outro jogador, só para o Cristiano não ganhar. Mas isso aqui é tudo teoria da conspiração, não é um fato de fato. Mas a gente sabe que o Cristiano ele é brigado com essa competição. Enfim, de qualquer forma, vamos trazer mais uma polêmica envolvendo essa bola de ouro e, para variar, envolvendo o Lionel Messi. Em 2023, após Messi receber sua oitava bola de ouro, o português reage com um emoji de risada em uma publicação que visava ironizar a conquista do argentino. Então, mais uma vez aí o Cristiano demonstrando que ele não sabe perder. Não vamos nem entrar no mérito se é justo ou não, mas é um fato que o Cristiano não sabe perder. E isso pode ser tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, né? E a gente vê nesse caso aí que ele não consegue se contentar. Ele não consegue ficar na dele. E essa diferença discrepante da falta de posicionamento do Messi para certas coisas e do excesso de posicionamento do Cristiano para certas coisas é muito gritante, né? E quem acaba levando a melhor é o Messi, querendo ou não, a pessoa que pouco se posiciona sobre algo, mas que mesmo assim consegue se destacar, infelizmente
vai parecer que tem muito mais o controle da situação do que a pessoa que sempre está lá se posicionando, parece que se auto-aprovando perante a outra pessoa. Então, o que eu estou dizendo aqui? É que o Cristiano ele precisa saber entender que nem sempre é necessário ele se posicionar sobre algo, seja roubado ou não. E aí, de novo, dá aquele argumento para quem gosta de criticar o Cristiano sobre o fato dele não ter Copa, fica parecendo que ele tem uma certa inveja do Messi, tanto na questão da Copa quanto da Bola de Ouro, né? No momento ele disse que não liga para essa premiação, o que eu acho que não tem que ligar mesmo. Eu acho que a Bola de Ouro perdeu credibilidade faz bastante tempo até. E o cúmulo para mim foi em 2024, quando o Vini Júnior não ganhou o prêmio de melhor do mundo pela Bola de Ouro. Em 2025 eu achei justo, achei que o Dembélé foi de fato o melhor do mundo, mas sabe, não fica se prendendo muito a esse prêmio, na minha opinião. Você pode se prender do jeito que você quiser. Mas o Cristiano ele é meio hipócrita nesse sentido, porque ele diz que não liga para essa premiação uma hora, mas depois está lá. Sempre, a gente viu dois casos aqui onde ele ironiza a conquista do outro. Se ele não liga, é só ele não comentar sobre, entendeu? Então, assim, é muito complexo isso daí. E a gente vai para mais declarações polêmicas do Cristiano ainda na internet. Mais recentemente, em entrevistas online, lives ao vivo, o Cristiano ele desmereceu jogadores como Romário, Pelé, ao afirmar que todos os seus gols, diferente desses jogadores, têm registros em vídeo, né? O que não está errado, é um fato, né? Os gols do Cristiano todos têm registros em vídeo, porém sugerindo que os gols dele fossem para ser levados mais em conta do que os gols, principalmente do Pelé, né? Que a gente sabe que é o principal rival ali do Cristiano ao lado do Messi, né? E, bom, primeiro de tudo, o Cristiano ele precisa entender um pouco sobre o contexto. O contexto da época não permitia que todos os gols do Pelé fossem registrados em vídeo, ok? A gente precisa entender esse contexto. Eu também lembro de alguma fala dele relacionada ao fato dele também querer considerar os gols dele marcados em treinamento. Ele também precisa entender que o Pelé não considera os gols dele em treinamento, obviamente, mas sim ele considera os gols. Mas o que difere os gols reais do Pelé dos gols considerados pela FIFA é que o Pelé ele considera os gols marcados em amistosos, que eram muitas vezes de excursões que o Santos fazia pelo mundo. E a FIFA não considera, porque eram amistosos, não eram organizados por eles, então eles não consideram. O que dá para falar sobre isso? É bem simples. Primeiro, esses amistosos que aconteciam pelo mundo, na época, o futebol brasileiro não tinha calendário suficiente para isso. Depois foi ser criada a Taça Brasil, e depois foi ser criada a Libertadores e tudo mais, beleza. Tanto que o Santos ganha 2 Libertadores, ganha 4 brasileiros, pela Taça Brasil, ok. Mas, principalmente lá no começo, só existia o Campeonato Paulista. E para preencher esse calendário, o Santos fazia diversas excursões pelo mundo. Por isso que é um time mundialmente conhecido, né? Porque é o time que destruía todo mundo. Tanto que, se eu não me engano, é o Olympiacos que coloca lá no hino de quando eles ganhavam do Santos do Pelé. E para eles foi um marco aquilo, né? Eu vou colocar aí na tela, se for outro time, peço perdão. Mas, então, eles faziam essas excursões pelo mundo. Só que aqui vem a questão. Esses amistosos que o Pelé fazia através dessas excursões, eles devem ou não ser considerados os gols que ele fazia aí? Eu, particularmente, considero. Eu acho que todo brasileiro deveria considerar. Por quê? Porque é o que tinha para jogar na época. É o que tinha de melhor. Não é um amistoso, por exemplo, pré-temporada. Não, é o que tinha. Para preencher calendário, é o que tinha e pagava muito bem. Até mais do que a Libertadores. Por isso que muitas vezes o Santos recusou a participar da Libertadores para jogar essas excursões. E ela levada a sério. Não tem como dizer que não era. Ela levada a sério. Você falar que você ganhou do Santos do Pelé, o melhor time do mundo, é doideira. E eu particularmente considero. Porque se ela levada a sério, pagava bem e é o que tinha para preencher o calendário, é praticamente uma competição. Entendeu? Não tem troféu, não é bem organizado, mas são outros tempos, entende?
E o Cristiano também precisa entender que não tinha como registrar. Na época nem contavam assistências, porque assistências não existiam, foi existir de um tempo para cá. E ainda é bem debatível isso. Então na época nem contavam assistências. Tanto que a gente não sabe quantas assistências o Pelé tem. Tem estimativas, mas não sabe. Entende? Então eu acho que o Cristiano ele comprou uma briga totalmente desnecessária, mais uma vez. E eu acho totalmente desnecessário ele comprar uma briga dessa, do nada, e sendo que ele já é considerado pela FIFA o maior artilheiro da história. Não tem como dizer que não. Pela FIFA, ele é o maior artilheiro da história. Não tem como dizer que não. Porém, a gente percebe que o Cristiano ele tem um ego que até aqueles que em sua maioria somos nós brasileiros que não consideram ele o maior artilheiro da história, consideramos o Pelé, ele vai deixar de ouvir o fato dele ser o maior artilheiro da história pela FIFA e por boa parte do mundo para focar nisso. Porque para ele incomoda. Qualquer minoria incomoda o Cristiano. Isso é bizarro, cara. Eu acho loucura um jogador de um patamar tão grande se sentir incomodado por minorias, ou nem tanto minorias assim, mas por pessoas que, por, por questões tão banais. Ele já é considerado um artilheiro pela FIFA e mesmo assim se sentiu incomodado ao ponto de querer desmerecer os gols do Pelé e também do Romário, né? E de outros jogadores também. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva, comente aqui embaixo mais uma vez sobre o que você achou do conteúdo. Se você discorda, sempre respeite a mim, respeite ao Cristiano, respeite a galera aí dos comentários. Se você concorda comigo, show de bola, comente aqui embaixo também. Enfim, me siga aí na minha rede social, vai estar aqui na descrição. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, cara. Um vídeo até que longo, enfim, mas que é um conteúdo que é um tema que eu gostaria muito de trazer, que é meio polêmico, eu sei, mas que vocês espero que vocês tenham percebido no vídeo que eu em nenhum momento quis desmerecer o Cristiano Ronaldo. Para mim, um dos maiores atletas da história do futebol. Pode estar no top 5, pode estar no top 6, no top 3 da história. E quem coloca ele em primeiro não é louco, tá? Não é louco, porque de fato é um atleta que vai além das quatro linhas. Na minha opinião, é o atleta mais polêmico da história. É o atleta que mais trouxe holofotes para ele. Enfim. Mas aqui a gente tratou de falar que nem todo mundo é perfeito. Até o Cristiano tem esse lado de jogador imperfeito dele, né, que se deixa abalar por várias coisas. E, claro, eu dei uma exagerada dizendo que ele não tem mentalidade. Ele tem as coisas boas dele, mas nesse sentido, esse lado da mentalidade dele, ele não tem, né? Essas questões de maturidade, esse tipo de coisa. Mas enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, mas enfim, por hoje foi isso. Eu sou o Victor, muito obrigado e até logo.